Olá meninas, vamos iniciar a montagem do bojo praiano. Vai ser sempre no início da saída dos seios da cliente, você pode usar a própria fita ou uma reguinha para medir se você fez as marcações certinhas. Para fazer o esqueleto lateral do biquíni, a grade, vamos usar a medida de um dedinho para depois da auréola, se for o caso de um peitinho durinho igual da manequim, 2 dedinhos ou 3 dedinhos, dependendo unicamente do tipo de seio da cliente e também de como ela deseja esse biquíni, tamanho, etc. Agora vamos colocar a fitinha de debaixo dos seios. Colocamos bem ali na direção da axila e vamos passar bem embaixo do seio. Se a cliente quiser curvadinho, só colocar o dedo no meio e dar uma curvatura bem ali no meiozinho. Vamos passar retinho essa fita. Nesse momento, a cliente vai estar com os seus braços para cima ou atrás do pescoço. Chegou aí nessa parte, você pede à cliente para baixar os braços para passar a fitinha das costas. Dê muita atenção à área da covinha da cliente e quando você for unir com a outra pontinha da fita, não corta rentinho curto, corta a fita um pouquinho mais longa e na diagonal para facilitar o processo de colocar uma fitinha sobre a outra. Eu estou usando a fita 9/9 para fazer tanto como debaixo dos seios quanto essa fitinha do pescoço. Agora vamos colocar a fitinha do pescoço. Eu deposito com muito cuidado aí na área da clavícula da cliente. Coloco o dedinho aí, trabalha com a fita soltinha e passo lá atrás, bem naquele ossinho que a gente tem na nuca, passo por detrás do pescoço. Estou indo direto, deposito ali bem na área da clavícula, trabalho com a fita bem solta para facilitar e não ficar soltando lá na área da clavícula. Estou usando a fita 9/9 também para a alcinha do pescoço. Uso o mesmo tamanho de fita. Agora vou fazer a grade, o esqueleto do biquíni. Para fazer isso, estou usando a fitinha 6. É só iniciar ali, ó, de onde você marcou o começo para fazer o bojo e passa pela marcaçãozinha. Não deixa passar da fitinha lá embaixo dos seios. Estou colocando a fita no canto externo. Agora vou colocar a fita no cantinho interno, sem deixar essa fita passar da fita de baixo, que é a 9. Por isso que eu trabalho com uma fitinha mais fininha para facilitar esse processo. É só sair do mesmo lado lá que saiu da outra fita externa. Agora eu passo uma fitinha bem no meio, a própria fita 6, para não correr risco dessas duas fitinhas acabar levantando, só para dar uma sustentabilidade. E vamos para o outro seio. É a mesma coisa. Coloco a fitinha agora no lado interno e vou bem devagar. Chegou ali no início da saída dos seios, eu saio, passo por cima da marcaçãozinha que eu já fiz e corto sem deixar essa fitinha passar da fitinha dos seios. Vou fazer a mesma coisa no canto externo, com muita atenção para a fita não passar da 9. Vou com muita calma, saio do mesmo lugar que saí no outro cantinho e passo ali por cima da minha marcaçãozinha e corto quando chegar lá na fitinha dos seios. Agora vamos ao preenchimento. Faz um cortezinho na diagonal, chamado de bisel ou orelhinha, como você preferir. É para facilitar ali o encaixe. Trabalhe com a fita bem solta para fazer o preenchimento. A manequim tem um peitinho durinho, deu para me chegar até o final. Mas na sua cliente, se você não conseguir chegar até o final, não tem problema. Vai preencher até onde seus olhos estão vendo. Para encaixar o outro lado, eu vou fazer um outro cortezinho na diagonal, mas agora eu cortei, claro, para baixo para encaixar a casinha. Procuro fazer esse corte bem similar para que encaixe bem certinho esse bisel. E vamos começar o total preenchimento, fazendo sempre com uma fita por cima da outra e nunca uma ao lado da outra. Faça o preenchimento com muito cuidado e mantenha a fita solta, não fique esticando a fita no corpo da cliente para evitar que esse biquíni fique enrugado. Deixe esse biquíni mais liso possível. E para fazer isso, é só trabalhar com a fita bem soltinha e sempre preenchendo uma fita por cima da outra. Dessa forma, não vai correr risco desse biquíni abrir e entrar produto e manchar a sua cliente.
Preencha muito bem o bojo. Olhe para ver se não tem nenhum espaço faltando, precisando de preenchimento. E para preencher o outro seio, vai fazer a mesma coisa. Vai cortar o biselzinho, vai encaixar ali com todo cuidadinho, bem nessa entradinha que tem ali no meio, e vai levar a fita até onde os seus olhos estão vendo. Corta antes de chegar ali embaixo na fitinha do seio, não deixa passar da fita lá de baixo para não dar marca dupla. E agora vou cortar para baixo para encaixar do outro lado, para formar a casinha. Recapitulando, para fazer o preenchimento, é uma fita por cima da outra. Evita estar colocando muito dedo em cima da fita ou grudando e desgrudando a fita, porque ela vai acabar perdendo a aderência. Ela vai perder a cola dela, vai dificultar para você. Sempre uma fita por cima da outra, trabalhando com ela bem soltinha e não ficar esticando a fita no corpo da cliente. Para fazer o preenchimento de debaixo dos seios, você tem duas opções. Ou você abaixa e preenche essa parte, ou então você pode deitar a cliente. Eu gosto de passar a fitinha nessa parte na horizontal, para mim não precisar ficar passando várias fitinhas na vertical. Corta com muito cuidado para essa fitinha horizontal não passar ali da grade do biquíni, acabar dando marca dupla, e a mesma coisa lá embaixo, não deixa passar da fitinha de debaixo dos seios. Vou fazer isso nos dois seios. Nesse momento eu posso estar abaixada e pedir para a cliente levantar o seio, ou posso deitar a cliente para facilitar o processo e preencher tudo que não deu para preencher, o que os meus olhos não viu. Agora eu vou fazer um acabamento. Esse acabamento não é necessário. Eu estou fazendo ele de forma opcional. Para que serve o acabamento? Para dar um aspecto mais bonito, esteticamente falando, para o biquíni de fita. Porém, eu indico você fazer esse acabamento quando o biquíni for de duas cores. Aí sim é necessário um acabamento. Mas quando o biquíni for de uma cor só, como é o caso, não tem necessidade. Para fazer o acabamento, é a mesma coisa que você fez para montar a grade. Vai trabalhar com a fitinha mais fininha. Estou usando a fita 6 da 666. Você vai passar por cima da fitinha anterior. Esse acabamento, conforme eu falei, é só para deixar um aspecto mais bonito, esteticamente falando, para esse biquíni de fita. Uma dica de montagem: quando você for passar a fitinha das costas, senta numa cadeira para você conseguir visualizar bem, para a fita das costas não ficar torta. E quando for botar debaixo do seio, já sabe como faz. Ou você abaixa ou você deita a cliente. Quando você for passar a fitinha do pescoço, peça a cliente para olhar para o lado oposto. Se você for passar no lado direito, a cliente vai olhar para o lado esquerdo e assim vice-versa. Coloquei uma cruzinha ali com a fitinha branca e finalizei meu bojo cruz vermelha.